Cumprimento a todos na santa paz do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Lucas, capítulo 3, versículo 3 ao 6 vai dizer assim: E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará, todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. João, um homem que foi escolhido, glória a Deus, aleluia, ó Pai, para vir antes de Jesus, preparando um caminho. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Então João, ele pregava sobre o arrependimento, sobre o batismo. Louvado seja o nome do Senhor. João, ele ia para o deserto, glória a Deus, aleluia, ó Pai, e comia ali gafanhotos, tomava mel silvestre. E João ali pregava sobre o arrependimento, sobre o batismo, pregando a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que, glória a Deus, aleluia, ó Pai, a verdade que ele pregava poderia custar a vida dele, ele não deixava de falar a verdade. Ele pregava a palavra de Deus, ele pregava sobre a verdade, sobre o arrependimento. Que tanto que, por ele falar a verdade, glória a Deus, aleluia, ó Pai, por ele falar a verdade para Herodes, ele foi parar no cárcere. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então João Batista, ele não tinha medo de falar a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele perdeu a cabeça, mas ele honrou o seu chamado. Ele honrou a Deus. Por mais que venha custar a nossa vida, temos que falar a verdade. Temos que pregar sobre arrependimento. Jesus Cristo está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. João vai dizer aqui no capítulo 3, versículo 9: E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bons frutos, é cortada e lançada no fogo. Temos que falar do amor de Jesus. Temos que pregar sobre a verdade, sobre o arrependimento, sobre o batismo. Aquele que crê em Jesus e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Não podemos deixar de falar a verdade. Estamos vivendo em um tempo, glória a Deus, aleluia, ó Pai, a qual é difícil você ouvir a verdade, a palavra que transforma, que cura, que liberta, que salva. A palavra de Deus, ela não mudou, ela continua sendo a mesma. O caminho para o reino de Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo, ele continua sendo estreito. A porta continua sendo estreita. Deus, ele não mudou. A palavra de Deus não mudou, continua sendo a mesma. Louvado seja o nome do Senhor.
A palavra de Deus continua sendo a mesma. Arrependei-vos, porque já é chegado o reino de Deus. Jesus, ele orienta aos discípulos a pregar sobre arrependimento. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Temos que pregar sobre o arrependimento. Santo, santo Senhor. Jesus Cristo está voltando. Deus, ele tem feito sinais na face da terra para alertar a humanidade sobre a vinda de Jesus. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Tudo nessa terra vai passar, menos as palavras do Senhor. Vai passar o céu, vai passar a terra, vai passar tudo, menos as palavras do Senhor. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Tudo nessa terra é passageiro, é momentâneo. O que importa é o nosso nome escrito no livro da vida. O importante é agradar a Deus. O importante é honrar a Deus. Porque não adianta você agradar o homem e desagradar a Deus. Agrade a Deus, honre a Deus, seja fiel a Ele. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Mesmo que isso venha custar a sua vida, não deixe de falar a verdade. Porque aquele que morrer em Cristo Jesus, mesmo que o seu corpo físico venha a perecer, ele herdará a vida eterna. Agora, aquele que morresse em Cristo Jesus, ele irá para um lugar de tormento, onde a palavra de Deus vai nos dizer que o seu fogo não se apaga, que o fogo não se apaga e o seu bicho não morre, onde há ranger de dentes, tormento eterno, sofrimento eterno. Deus, ele te escolheu para pregar a verdade. Deus, ele te escolheu para alcançar almas para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ajunteis tesouros no céu, aonde a traça não destrói, aonde a ferrugem não corrói, aonde os ladrões não vêm, nem minam, nem roubam o seu tesouro. Ajuntei tesouros no céu. Aqui na terra é momentânea, é passageiro, e desta terra nós não vamos levar nada. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Ame a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de toda a sua força. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Esse é o primeiro maior mandamento. E esse primeiro maior mandamento depende de toda a lei. Amar a Deus vai muito mais além do que palavras. Amar a Deus é fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Não adianta eu honrar com os meus lábios, eu amo a Deus, e o meu coração estando distante dele. Amar a Deus vai muito mais além do que palavras. Muitos chegarão diante do Senhor, dizendo: Senhor, profetizamos em Teu nome. Senhor, expulsamos demônios em Teu nome. Fizemos prodígios em Teu nome. E o que a palavra de Deus vai dizer a respeito? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não só basta honrar o Senhor com os lábios. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Não só basta ter atitudes de aparência para o homem, porque Deus, ele sabe o que está no coração. Deus, ele sabe quando você está só em quatro paredes. Deus, ele sabe da sua vida. Deus, ele vê o que o homem não vê. Deus, ele sabe o que está no coração do homem. O homem, ele pode enganar o homem, mas de Deus, ele não engana a Deus.
Deus, ele vê tudo. Deus, ele está em todos os lugares. O homem pode fazer coisas para esconder do homem, mas de Deus nada se esconde. Deus, ele vê todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Deus, ele vê todas as coisas. Santo, santo é o Senhor. Se entregue por inteiro a Ele. Se entregue de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua alma, de toda a sua força. Louvado seja o nome do Senhor. E eu finalizo essa pregação dizendo para você: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque já é chegado o reino de Deus. Que Deus possa te abençoar e com o Espírito Santo do Senhor fale mais e mais ao teu coração, em nome de Jesus.